Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Tem uma trajetória marcada por inovações e avanços na gestão do SUS, além de um compromisso inabalável com a atenção primária e o combate a epidemias. No episódio de hoje, vamos mergulhar e explorar o universo da saúde pública, um dos nomes mais influentes da área no Brasil. Ricardo Tostes, maravilhoso. Boa Pai, você noite. tá onde? Estou no Copacabana Palace. Ah, meu Deus. Estou aqui para fazer uma live especialmente com você, diretamente da festa do Urban 20, da festa para os prefeitos, para falar um pouquinho de qualidade de vida nas cidades e também um pouquinho de políticas públicas para as cidades no Urban 20. Prazer imenso estar aqui com você, tá? Obrigado, Daniel. Para gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você escolheu a medicina como carreira. Como é que eu escolhi? Toda a nossa família quase é de médico. Meu pai, meus tios, por parte da minha mãe. Então eu sempre quis ser médico. Nunca quis fazer outra profissão. E praticamente era a única coisa que eu pensava ser médico. Meu pai me levava para o plantão desde cedo, minha família me levava para o plantão desde cedo. Então eu sempre quis ser médico. E quando você recebeu o convite? Mas quando eu vi que eu queria ser médico mesmo, foi quando eu percebi que eu podia ajudar muita gente. Estava quase me formando, e aí eu decidi ser médico de família, de comunidade. E e como que foi para você receber o convite para assumir a Secretaria de Saúde do Rio? De novo, né? De Fui novo. secretário de saúde de novo, no meio da pandemia. Foi assustador, né? Porque a gente estava no meio da pandemia, foi um momento super preocupante, mas acabou que deu certo, a gente conseguiu, assumiu e foi lá, demos nosso melhor e fizemos acontecer, né? E como é que foi lidar com a pressão e a incerteza durante a pandemia do Covid? Teve algum momento em que você se sentiu pessoalmente desafiado, mesmo com toda a sua experiência? Quando eu me senti desafiado, foi na primeira vez, né, que a gente tinha o desafio de ampliar a cobertura de saúde da família aqui no Rio. A gente tinha só 3% de cobertura de saúde da família aqui no Rio e a gente conseguiu fazer a ampliação da cobertura de saúde da família e hoje a gente tem 70% de cobertura de saúde da família aqui no Rio. E como Deixa eu mostrar é um que pouco foi para vocês lidar? aqui da praia. Olha aqui que evento incrível, olha aqui. Que é a praia de Copacabana, Copacabana Palace. Espero que todos os convidados internacionais que estão aqui visitando o Rio de Janeiro gostem, venham, conheçam o Rio. É uma cidade incrível que vale muito a pena. Ô, Ricardo, é a nossa primeira live juntos, não é isso? Isso. E essa live toda, você prepara essas perguntas antes ou aparece na hora, assim? Aí eu vou preparando antes. Você prepara antes de tudo? Isso aí É muito metódico, né? é organizado, né? É muito organizado, parabéns. Então, E, Daniel, tá. como é que foi lidar com a pandemia do Covid? Ricardo, foi bem difícil. Foram
os 2 piores anos da minha vida toda. Imagino que para você também não deva ter sido fácil. A gente perdeu a nossa avó na pandemia, lembra? Foi muito duro. É, claro que ela quebrou o fêmur, teve outros problemas, mas foi a Covid, de fato, que prejudicou ainda mais a situação. Então foi um momento muito difícil, de muito sofrimento, muitas pessoas sofreram muito, eu também. Então espero que a gente nunca mais tenha uma pandemia tão terrível como essa. E eu, como médico de família, epidemiologista, eu sabia muito o que tinha que fazer. Eu sabia muito quais eram as atitudes certas a tomar. Sabia que só a vacina ia conseguir, de fato, proteger a gente e salvar a gente de um momento tão difícil. Então foi um momento horrível que a gente passou, mas que, felizmente, a gente conseguiu superar. Hoje, aqui no Rio, 98% dos cariocas já estão vacinados com a primeira e com a segunda dose da vacina. Falando sobre vacina, como que foi lidar com as fake news sobre a vacina, que foi um grande problema na época da pandemia? Como que foi convencer as pessoas a tomar uma vacina, sendo que a maioria da população propagava uma desinformação sobre ela? Cara, foi horrível, né? Porque a pior coisa é quando as pessoas estão sofrendo, alguém utilizar desse sofrimento para inventar mentiras, para inventar histórias que não são verdades. Então, isso prejudicou a vida de muitas pessoas, causou muito dano para muitas pessoas que precisavam de atendimento, que precisavam de cuidado e que, de fato, poderiam ter se beneficiado com a vacina e não tomaram por algum motivo. Então, a fake news para a vacina é muito ruim, mas ela é ruim para tudo, né? Ela é ruim para qualquer área da sociedade. A mentira nunca nunca é boa para nenhuma área da sociedade, nunca é boa para ninguém. Então foi um momento muito difícil na minha história, na história do país, e a fake news causou muito dano para a população, né? Causou muito prejuízo. E qual das medidas públicas no período da pandemia que você viu surtir mais efeito? O que mais fez efeito na pandemia, sem dúvida nenhuma, foi a vacina, né? A vacina salvou muitas vidas, ajudou muito, mas também os polos de testagem foram muito importantes, né? Então, os polos de testagem foram essenciais para que a gente pudesse identificar precocemente a doença, evitar a disseminação. Então, outro ponto que eu queria destacar são os polos de testagem. Os polos de testagem, certamente, também são muito importantes, né? E qual projeto no Rio que você mais orgulha de ter implementado durante sua gestão? Ah, o projeto que eu mais me orgulho de ter implementado é o projeto de população em situação de rua, o projeto Seguir em Frente. É um projeto que cuida das pessoas em situação de rua. Mas é claro que eu também me orgulho das clínicas de família, do centro de atenção psicossocial. Agora tem um novo centro, que é o Centro de Cuidado das Crianças com Autismo. Então tem muitos outros projetos que também são importantes e que eu também me orgulho muito de poder ter participado. E como que foi o processo de criação das clínicas de família no Rio? Quais foram os principais desafios na implementação desse projeto? E como que ele transformou a atenção primária na saúde do município? Um projeto que foi muito importante é as clínicas de família, né? O prefeito Eduardo Paes fez 130 clínicas de família na cidade do Rio de Janeiro. As clínicas de família são, sem dúvida nenhuma, o projeto de maior inclusão no Sistema Único de Saúde da nossa história. Então, vale muito a pena conhecer uma clínica de família aqui no Rio. Eles tiveram a inspiração das unidades de cuidados de família de Portugal, da Espanha, da Inglaterra. Então, são unidades que utilizam as melhores evidências científicas do mundo para
oferecer o cuidado mais eficiente possível para a nossa população. E você estava falando do projeto que você criou para incluir os moradores de rua. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto, Ricardo, é um projeto de cuidado das pessoas em situação de rua. Ele é um projeto que tem 5 fases. Uma primeira fase é a fase que a gente identifica aquela pessoa e começa no ponto de atendimento na rua o convencimento para ela deixar a situação de rua. Depois tem a fase do tratamento para dependência química. Depois tem a fase do tratamento em saúde para outras coisas de saúde que também são importantes. Aí a terceira fase é a fase de trabalho, emprego e renda, que a gente orienta aquela pessoa para iniciar um trabalho e a cada 20 dias trabalhado ela ganha um valor correspondente a esses dias, de acordo com o programa de estágio. Depois tem uma fase que é a fase de escolher a moradia definitiva e organizar a moradia definitiva. E a quinta fase é a última, que é deixar o programa e voltar aí a ressocialização. Hoje, essa Porque semana às teve um vezes, Ricardo, às vezes as pessoas romantizam a pessoa em situação de rua, às vezes as pessoas acham que todo mundo que está na rua é vagabundo, e isso não é verdade, entendeu? Então é muito importante conhecer esse problema a fundo, para ver que são pessoas que merecem total atenção do poder público e que precisam de muito apoio. Essa semana teve o encontro do G20, né? Aí no Rio de Janeiro. Como é que participar de um encontro internacional desse? Ricardo, esse encontro do G20 reúne os 20 países mais influentes do mundo. Então é um encontro que a cidade do Rio de Janeiro pôde sediar. A gente recebeu aqui também os 20 ministros da saúde ou representantes deles. E é um encontro em que se decide muitos acordos internacionais de como caminhar com o clima, com o meio ambiente, com o protecionismo em relação à venda entre os países. Então, é um acordo que é uma reunião que discute os principais temas globais, como a gente montar acordos de paz, tentar evitar que se tenham guerras para resolver as coisas. E esse ano tem uma coisa muito especial, que é o tema que o presidente Lula colocou, que é a questão da luta contra a fome. Então, também, os países que estão aqui no G20 se comprometem aí a lutar contra a fome, né? E como que é apresentar esses projetos do Rio para os ministros de saúde desses países? É incrível, né? A gente pôde levar vários ministros da saúde do mundo todo nas clínicas de família, no Supercentro Carioca, no Supercentro Carioca de vacinação. Então também foi um momento muito especial da gente mostrar um pouco do nosso trabalho aqui no Brasil, um pouco do trabalho do Ministério da Saúde brasileiro. Então foi super importante, foi muito, muito, muito estratégico poder estar recebendo esse evento aqui. Nosso prefeito Eduardo Paes está aqui hoje recebendo o UBAN 20, essa festa que eu estou é uma festa do UBAN 20, patrocinada por eles. Então, é muito importante que a gente possa também receber outras cidades. O Rio de Janeiro faz parte do C40, das 40 maiores cidades do mundo. Então, foi um evento muito estratégico aí e que o governo brasileiro decidiu escolher a cidade do Rio de Janeiro como cidade sede do evento. E quais foram as principais propostas que chegaram para a luta contra a fome nesse encontro? Ricardo, tem muitas propostas. A primeira é garantir que, de fato, os estados tenham um papel de redistribuição de renda, que, de fato, os impostos que as pessoas pagam redistribuam a renda, que a gente tenha um sistema tributário que tribute menos os mais pobres e mais os mais ricos, que a gente tenha uma distribuição de renda a partir dos impostos de maneira muito mais clara e objetiva.
garantindo que ninguém no mundo tenha uma renda tão baixa, que não consiga se alimentar, que não consiga comer. É muito injusto a gente ver pessoas muito ricas, maiores fortunas do mundo, que muitas vezes pagam menos imposto do que uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo. E falando ainda sobre o SUS. O Brasil é um dos poucos países que tem um serviço de saúde gratuito, né? Você sabe como que foi o processo de criação do SUS no Brasil? Quais foram as principais inspirações internacionais para o modelo que foi implementado no Brasil? Ricardo, o Sistema Único de Saúde é uma constituição, foi colocado na Constituição Brasileira em 1988. Ele foi concebido por uma série de sanitaristas que participaram da reforma sanitária brasileira e ele foi concebido na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se concebeu o Sistema Único de Saúde. E gradativamente ele vem sendo implementado no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Então, o Sistema Único de Saúde é um orgulho para a gente. A maioria dos países desenvolvidos e países ricos tem sistemas públicos universais de saúde como o brasileiro, ou tem um financiamento público muito forte. Os americanos têm um financiamento público muito forte, vários países da Europa têm um sistema universais, como o SUS, quase todos os países da União Europeia, também o Canadá, a Austrália, o Japão. Então, são países onde a participação dos impostos e da sociedade no Sistema Único de Saúde é muito forte. A estrutura de saúde no Brasil é um desafio constante, né? Se você pudesse melhorar um aspecto amanhã, qual seria e por que esse aspecto para você é tão urgente? O sistema de saúde brasileiro, ele foi concebido e estruturado para que a gente pudesse construir cada vez mais um sistema de distribuição de renda na organização do sistema. Então, ele foi estruturado e concebido dessa maneira. Então, hoje a gente tem o Sistema Único de Saúde como uma grande referência nesse cuidado à saúde do brasileiro e da população. Agora eu vou receber aqui o secretário de Saúde de Bogotá, que é o Alejandro Lopes. Ele está subindo para cá, então vou recebê-lo acá. Alejandro, deixe-me fazer uma chamada de vídeo, uma live, com o Ricardo, é meu primo, que está Hola, Ricardo. falando um pouco. Ricardinho, vem aqui, a Fernandinha aqui Oi, também, Ricardinho! Tudo bom? Tudo jóia? falando um pouco. Alejandro está chegando aqui para o jantar do 20. Ô, Daniel, Vem. queria que você perguntasse para ele o que ele achou sobre o sistema de saúde no Brasil. O que você achou no sistema de saúde do Brasil? No, no te entendí. O que achaste do sistema de saúde brasileiro? Creo que es el mejor modelo de salud que tiene salud familiar como su eje principal. Atención primaria en salud, pero salud familiar. Eso de que las familias tengan un médico de cabecera y tengan unos gestores que les acompañen, me parece que es lo que todos decimos que se debe hacer, pero que no lo logramos. Brasil lo está haciendo y lo está haciendo Río de Janeiro. Muito obrigado. Ô, Ricardo, Alejandro é um dos melhores secretários de saúde da América Latina. Ele foi responsável pela condução da pandemia nos anos de 2020 e 2021 e depois pós-pandemia também. Então,
é um cara muito importante para nós. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui em Rio. Daniel, muitos profissionais de saúde, eles sentem-se desvalorizados e sobrecarregados às vezes. Você acredita ser fundamental, o que você acredita ser fundamental para reverter essa situação e oferecer melhores condições de trabalho? Cara, a gente precisa ter mais investimento no Sistema Único de Saúde. A gente precisa crescer com o orçamento da saúde no Brasil. Não dá para um juiz ganhar um valor e uma outra pessoa trabalhando no serviço público também ganhar quase 50 vezes menos do que aquela pessoa. Se a gente quer criar um país que tenha igualdade social, a gente precisa reduzir a diferença entre os salários, como acontece na Europa, em outros países da América Latina. Então, a sobrecarga de trabalho acontece em todas as áreas, mas quando a gente tem um sistema que distribui renda e que ajuda na distribuição de renda, isso melhora. Eu vou ter que fechar a nossa live aqui e depois a gente faz outra novamente mais para Tá frente. joia, Daniel, obrigado. Um beijo, tá? Eu sou seu fã, te amo muito, tá? Também. Sucesso. Tchau, tchau. Um Tchau. abraço. Beijo, Ricardinho. A Beijo. Fernanda, nossa subsecretária, falou que quer fazer uma live com você também aqui. Vamos marcar, sim. Estou disponível. Vamos Beijo. marcar. Beijo, tchau, tchau. Bruno, boa noite, gente. Espero você no próximo episódio do Pod Live.